Agora, Só Esportes, com Ted Sartori e Anderson Firmino, na Ômega Web Rádio. Muito boa noite para você que acompanha mais um programa Só Esportes aqui pela Ômega Web Rádio. Hoje é quarta-feira, é o programa de número... Ted, qual o número? Número 15. Ted Sartori está aqui comigo, ele que faz a contabilidade dos números do programa. Programa 15º programa. Hoje é um programa especial aí, um programa que vai repercutir, falar bastante de um evento aí que vai agitar a cidade nesse final de semana, especialmente o Morro do Pacheco, que é a descida das escadas de Santos, né? O campeonato de downhill urbano. A gente vai falar bastante a respeito. Ted Sartori, boa noite. Apresente-se. Boa noite, Anderson. Boa noite ao nosso convidado. Daqui a pouco a gente já apresenta, vocês já estão vendo ele por aí. Mas, olha, esse é a descida das escadas é um momento em que você... É um momento que você desce tanto, rapaz, mas só de ver pela televisão já é uma adrenalina. Eu fico imaginando quem está na bicicleta, mas o Marcelo vai falar, certamente, o Marcelo Coelho, que é o nosso convidado, que é como a gente estava brincando aqui antes dele chegar, é o pai da criança, né, digamos assim. Então, estamos aqui para apresentar o Marcelo Coelho, ele que é o idealizador, é o organizador da descida das escadas de Santos. Marcelo, boa noite, bem-vindo ao programa Só Esportes. Boa noite, Anderson, Xará, que está ali no controle, Ted também, o pessoal que está aqui, a equipe toda da Rádio Ômega. É um prazer estar aqui, fiquei muito contente do convite e peço também desculpas pelo atraso, né? Porque o evento é realmente eu costumo dizer que é uma operação de guerra. E a cada minuto tem uma situação nova e essa chuva também mudou bastante o dia a dia da montagem e de toda a preparação da pista, mas eu tenho bastante coisa para contar, coisas boas, coisas não tão boas, algumas mudanças que houveram, infelizmente, por conta até dessa mudança do governo federal, né? Mas eu quero dos incentivos, né? O evento é um evento que vive hoje por causa de uma lei chamada Lei de Incentivo ao Esporte. Mas eu vou explicar isso com mais detalhe. Eu sei que tenho certeza que está aí dentro dessa pauta. Cada detalhe desse evento, desse novo formato, e que inclusive hoje até trago uma informação que não é muito boa, mas este evento mudou de nome por conta dessa situação toda, dessa criação da Secretaria Nacional de Esportes. O evento chama-se hoje Downhill Urbano Brasil, que era o nome inicial desde 2003, mas essa edição ela chama-se Downhill Urbano Brasil. Quem vê o Downhill Urbano Brasil e não vê o nome Descida das Escadas de Santos, a Rede Globo vai apresentar como Descida das Escadas de Santos, porque é um pacote, né? É um evento da grade do Verão Espetacular, mas hoje ele não tem, essa é a notícia triste até para os atletas, hoje ele não tem uma pontuação nacional, nem mundial, ele tem um caráter totalmente de apresentação. Lógico que tem pilotos aí, alguns melhores do mundo, com o Ben Moore, que é um inglês, mas ele não tem uma pontuação oficial hoje dentro da Confederação Brasileira de Mountain Bike, na qual eu também sou presidente, mas... eu sou o presidente, mas também sigo regras dentro da própria confederação, e a gente não poderia apresentar um evento ranqueado nesse formato. Não vai mudar muito, vou até falar o que vai acontecer isso durante o programa, eu vou passar o que vai acontecer, mas essa é a notícia não muito boa, né? A gente perde um pouco da oficialização do evento, por conta do que eu vou explicar mais para frente, em relação à Secretaria Nacional do Esporte, perde o atleta com a pontuação, mas o show não pode parar, né? O show não pode parar, então o evento vai acontecer nos mesmos moldes, com outro formato de organização e sem a Confederação Brasileira de Mountain Bike. Só um minutinho, Marcelo. Claro. Só um minutinho. Então, assim, notícias boas, notícias não muito boas. A gente vai... O Marcelo vai ter que dar uma saidinha rapidinho. Eu vou ter que dar uma saidinha. Coisa rápida, a gente vai tocando o programa aqui. Tá. Não, o carro que está lá atrapalhando a saída. Picape. É que não tem onde pôr. Vamos lá. Coisa rápida. A gente vai... Não, a gente vai tocando. A gente aguarda aqui. Eu prefiro que coisa rápida. Situações aí. Tocando, Já volta com o Marcelo. Coisas que acontecem, imprevistos que acontecem. Exatamente.
a descida da Escada de Santos agora, o downhill urbano no Brasil, né? Voltamos ao início, né? É um evento que existe desde 2003, né, Ted? É um evento tradicional aqui na região. Sim. E em termos nacionais, assim, e que dá uma projeção bacana pro esporte aqui da região, né? É porque é um esporte completamente diferente de tudo que se faz, né? Em termos de não só da modalidade esportiva em si, né? Mas do cenário também, né? Porque o cenário é diferente. Porque você está acostumado a ver uma prova, tudo bem que ela já tem uma tradição. Mas você tá, por mais que ela eu comparo meio que se você for fazer um comparativo, é meio que ao GP de Mônaco na Fórmula 1, sim. Que é uma coisa totalmente à parte dos outros circuitos, por mais que circuitos novos surjam. É o prova à noite, isso falando da Fórmula 1, né? Mas o circuito de Mônaco é uma coisa distinta. E esse tipo de evento é sempre distinto, qualquer lugar que ele vá, né? E ele tem essa característica, isso é o que eu falei para o Marcelo. Só de ver pela televisão aquela câmerazinha da bicicleta que vai acompanhando ali o ciclista em coisa de 1 minuto ou menos, às vezes 50 e poucos segundos, ele desce aquela escadaria toda de mais de 400 degraus, né? Mais de 500 degraus, né? Se não me engano. Isso. O Anderson trouxe a colinha aqui porque são tantos dados que a gente é bom. São 514 degraus. Caramba, é muita coisa. Uma altitude de 143 metros, que é o equivalente a um edifício de 45 andares. E essa mudança pro Morro do Pacheco, né? A gente conversava no início, até lembrava que é o 3º ano seguido, né? Eu fui cobrir talvez a primeira, que acho que foi ano retrasado, portanto, mas não foi a final. Eu fui cobrir, que é sexta, sábado e domingo, para quem não sabe, o evento acontece nesses 3 dias. Eu fui na sexta. Aí toda aquela parafernália, só que o espaço, né? Não que no Morro da Nova Sintra, desculpe, no Monte Serrate, perdão, eu me enganei de morro. No Monte Serrat, eu estava com o Monte da Nova Sintra na cabeça, não sei porquê. O Monte Serrat, não que o espaço ali seja extenso, mas ele é tão estreito quanto, mas ali me parece muito mais. Eu estava falando aqui, Marcelo, de como esse evento, eu comparo meio que o downhill, tudo bem que cada lugar ele tem um cenário diferente, mas eu comparo, tipo, na Fórmula 1 você tem o GP de Mônaco, que é uma coisa totalmente à parte dos outros circuitos. E os locais onde se passa o downhill, aqui em Santos ou em qualquer outro lugar, são locais completamente à parte em termos esportivos, em função da modalidade também. Né? Mas da mesma forma que na própria Fórmula 1 existe uma homologação, existe também uma homologação dessas pistas, né? Sim. Por exemplo, semana passada teve um evento no Chile, que é feito também há muitos anos, acho que, se não me engano, na mesma época que começou o nosso, eles começaram. Talvez uma edição ou outra eles não fizeram, nós nunca paramos. Sim. Subir a escada agora, eu tô... ofegante. devia estar acostumado, né? Subir a escada, né? Subir a escada. Só para descer, subir ou E quem olha, vê um evento muito mais radical, talvez, do que o nosso. É mesmo. Muito mais perigoso. Só que o nosso evento começou em 2003 com uma característica de abertura para todo tipo de piloto. Então correm crianças, esse rapaz, o filho do Wallace Miranda, o Wallace foi uma grande estrela, é uma grande estrela até hoje, mas ganhou duas edições. O Gabriel Miranda praticamente nasceu no downhill, né? Então ele, com 8 anos ele começou a andar de downhill e tal, e hoje está descendo a escadaria, acho que está com 12, o menino está com 12 anos. Então, é uma característica que a gente tem que montar uma pista que ela seja boa para todos. O feminino tem uma ou outra que realmente se destacam, mas é uma categoria um pouco mais delicada, vamos dizer assim, né? Não é inferior de forma alguma, é delicada. Tem meninas que não, se você colocar um negócio muito over, você não consegue, elas não descem. Então, a Master, e nesse evento do Chile, eu falei, Marcelo, por que você não monta uma pista que nem aquela? Porque naquela só andam 20 convidados e só são aqueles 20 convidados. Uma coisa muito seleta. A volta é mais longa também, né? O trajeto lá é mais longo, se não me engano. Então, esse é uma outra situação também. Nós temos uma pista de 650 metros. De 650 metros. Essa pista ela tem um formato, um pacote que foi criado para TV. Sim. Aquela pista é impossível transmitir. A Red Bull transmite com câmeras, talvez com uma qualidade
com um padrão de, não que seja ruim a transmissão, né? Dá para ver bastante coisa, mas com um padrão de qualidade que não é o padrão hoje da Rede Globo. Então, nós temos 26 câmeras instaladas no trajeto. Pega sempre o atleta de frente, sempre pega o atleta de frente, né? Então nunca está de costas. E se você vê a transmissão da Red Bull, ela é feita de costas. O atleta pega um longo período de costas. Então, e a gente tem um formato que... Ou então com a câmera no capacete, né? Que aí... que a câmera do capacete é gravada, né? É gravado, né? A transmissão não é ao vivo, né? Se mostra, mas não é ao vivo. A gente já teve aqui uma câmera no capacete de um atleta atrás. Sim, pra ver mas era impressionante, porque o atleta ali... Primeiro foi um ano foi o seguinte, ele descia atrás do atleta. Só que estão os 10 melhores ali no domingo. Como é que você vai descer? Como é que você contrata um atleta para descer atrás de um cara que é um dos melhores? É impossível, né? A gente teve tombo desses atletas com a câmera na cabeça. A gente teve, eles faziam 2 curvas, o outro já desaparecia. Chegou a ser feito o seguinte: instalar várias câmeras com atletas durante a escada, e quando eu passava, mas não tinha jeito. A hora que o cara passava, né, dava 3 pedaladas e já desaparecia. É quase o coiote tentando pegar o papaléguas, né? Quase. Mas vários formatos, nós já tivemos vários formatos. Então a prova começou em 2003, está fazendo 17 anos, né? E como é que surgiu a ideia, assim? Como é que foi Olha, a ideia... O start, assim. A ideia foi o seguinte: tem um morador que inclusive trabalha comigo até hoje, né? Que é o Cícero Paixão, o morador do Monte Serra. Ele corria outro tipo de prova, que chama-se cross country, que é a modalidade olímpica do mountain bike. Eu fazia umas provas eu nem fazia downhill ainda, fazia muitas provas de cross country, e ele corria essas provas, que eram aqui no litoral. A gente tinha um circuito regional, Peruíbe, Mongaguá, Itanhaém e tal, Guarujá. E ele corria essas provas, e eu acho que ele viu isso em algum lugar. Provavelmente em Portugal, em 2000 ele viu. 2000 ou 2001, e me falou: pô, vamos fazer uma prova aqui, no Monte Serra. Foi lá que surgiu? Não? Foi lá... Foi a primeira prova, quer dizer, pode ser que tenham outras, né? Mas a mais importante, a que explodiu a modalidade, foi o Lisboa Downtown, que acabou em 2010, se eu não me engano, 2009 ou 2010. Aí ele viu lá e... Ele viu e falou: pô, vamos fazer uma prova aqui. Aí eu brinco, ele falou assim: pô, você está louco, né? Você está louco, vai fazer uma prova, vai destruir as bicicletas todas, você não dá em nada. E aí eu vi essa prova, se não me engano, em 2003, 2002, eu acho que se não me engano, eu estive em Portugal, e aquilo me chamou a atenção. Eu falei: não, vamos fazer. Aí 2003 foi o primeiro ano que nós fizemos a prova, com 38 corredores. E uma prova simples, enfim, a mesma coisa, né? As bicicletas não estavam preparadas para o contato com o concreto. Essas bicicletas são feitas para a terra, não são feitas para o asfalto, para o concreto. Então tivemos alguns problemas, mas em 2004, o que eu fiz? Eu falei: não, eu preciso levantar essa modalidade, eu preciso levantar essa prova. E eu convidei 2 pilotos, um português, que era de média, de qualidade, enfim, não era um piloto de primeiro escalão do grid mundial, e convidei um do grid de alto escalão, que foi o Cedric Graça, que foi a peça para fazer o evento realmente explodir. Então é a mesma coisa que você fazer uma corrida de kart e você chama o Lewis Hamilton para vir correr a tua corrida de kart. Não tem espaço para nada, não tem, a imprensa está toda lá, imprensa mundial, inclusive. E daí eu vim trabalhando. Fiz algumas viagens, fazendo a divulgação em Copas do Mundo, mostrando o que era, como era, olha, a premiação é essa, olha, assim, é assim. Para chamar. E nós tivemos participações de primeiro time. Primeiro time. O Greg Minnaar, no ano que ele foi campeão mundial, em fevereiro ele estava aqui. Esse piloto, esse Ben Moore, também hoje no grid das grandes Copas do Mundo, vem para correr a prova. Temos esse inglês, que é o que eu acho que vai. E temos o Fischbach, o alemão, que na verdade foi o que chegou mais perto do Polk.
Johannes Fischbach, é o alemão, eu acho, não sei como é que tá, ele tá bem hoje no ranking mundial, mas não sei como é que tá o preparo dele para uma prova igual a essa, é uma pista que precisa conhecer um pouco também, mas ele foi o atleta, tecnicamente, porque às vezes você tem um tombo, você tem o próprio Slav, que foi um eslovaco também, que é da terra do Polk, ele também chegou perto, mas cai muito. Cai muito não, característica, arrisca demais. Ele no Chile, inclusive, teve o melhor tempo na classificatória e tomou um tombo na final. No passado, o Giovannini na final, o pneu estourou, né? O do Slav, que foi a mesma coisa, estourou do mesmo jeito, só que no meio da pista. Isso foi no Monte Serrat. Então já tiveram grandes nomes aqui. Esse ano também temos 2 pilotos, um europeu os 2 europeus, né? E a gente tem um peruano também que é campeão nacional. Enfim, então nós estamos com um elenco bom. E até aproveitando, Marcelo, você estava falando dos grandes nomes, né? E acho que outros grandes nomes dessa prova a cada ano que se realiza são, primeiro, a ajuda da comunidade e também os nomes que vêm da comunidade. Eu queria que você contasse um pouco dessa ajuda, dessa participação da comunidade, acho que tanto participando efetivamente da organização e da prova em si. Olha, eu não quero nem puxar o saco da comunidade, porque todo mundo me conhece, mas seria impossível, eu posso dizer, seria impossível a realização sem a colaboração deles. Em todos os instantes. Tanto aqueles que trabalham efetivamente no evento e que recebem o seu dia, quanto aquelas pessoas que nem trabalham, mas que permitem que a gente faça alterações no dia a dia deles, né? Porque assim, antes da prova, a gente tem as pinturas, foi feito arte nas escadas, a gente tem um projeto junto com a Sher Williams, que é um dos patrocinadores, que além de patrocinador da prova, eles financiam essas intervenções e a gente decorou o morro, não sei se vocês chegaram a ver na página, que é a Descida das Escadas de Santos, nós decoramos o morro inteiro, então... E o morador permite, né? Porque podia não permitir, né? Não quero um grafite na porta da minha casa. Não, mas o Valério da Luz, que foi o coordenador desse projeto, nossa, o morro ficou lindo, tá bonito. Quer dizer, o morro. Aquela parte, né? A passagem por onde as bicicletas passam. Mas isso é uma união realmente. Eu tenho grandes amigos lá agora, né? São pessoas que a gente convive, pessoas que vão comigo em outras provas. Você acaba, eu gosto muito dessa vida mais simples. Eu sou um adepto a isso aí. Eu acho que eu gosto de conviver, eu convivo bem. Bom, senão eu não estava há 17 anos fazendo o evento, né? O próprio Instituto, né, o Amigos do Pacheco, tem muito casado com a prova, com a ideia da participação, né? O Instituto Amigos do Pacheco foi uma criação que eu levei a informação, né? Quando nós chegamos lá, eles tinham uma demanda de... Marcelo, a gente precisa se organizar. Precisa organizar um morro, e tem aquela história da sociedade de melhoramento, enfim, existe sempre uma disputa. Eu falei, não, vocês não precisam estar nessa disputa. Criem uma organização, uma ONG, para produzir coisas para o morro. Então, a própria ONG, a gente tem um espaço lá hoje, que chama o Espaço Incentiva, é um espaço onde a gente faz as atividades, e a própria ONG se mobiliza. Foi feito um exame de vista gratuito para os moradores dentro desse espaço, com a coordenação da ONG. Tinha o balé, acabou as pessoas se desinteressando, a gente tinha a professora lá. Tem aula de zumba, inclusive acho que ano passado até o Caio Castro foi lá e dançou zumba, não sei se teve uma matéria. É uma contrapartida, né, Marcelo? Eu acho que isso deveria ter em todos os lugares e infelizmente a gente está tudo, né? Tudo liga para política ou para mas não existe aquele trabalho realmente necessário. É o necessário, tem que fazer isso, tem que ter mais organizações. Você vê os morros do Rio de Janeiro, aquela bagunça, né? Aquilo é uma zona com o cara andando com um fuzil na rua, só que infelizmente se organizam para o lado mal, né? O lado ruim, para o desvio de recursos, tudo.
Mas existem muitas ONGs que fazem o turismo, por exemplo, tem o turismo na Rocinha. As pessoas se mobilizam. Eu acho que é isso que a gente precisa em todos os lugares do Brasil. Já que o governo não presta esse serviço, organizem-se e vão buscar o recurso que o governo tem, porque já que ele não presta o serviço... A sociedade civil acaba ocupando esse vácuo, né? Se não for assim... Ainda que seja a sociedade civil. Né? Não, ainda assim, né? No Rio não, já tomou espaço, são as milícias, então assim, eu acho que as pessoas precisam se organizar, porque tem coisa para fazer, tem muita gente querendo trabalhar, tem muita gente querendo ajudar, ainda também não sabe como, e foi isso que a gente fez ali. O Instituto veio junto com a prova, né? Eu levei essa informação. Para ter uma ideia, hoje o Instituto Amigos do Pacheco já teve que dar o tempo de existência dele, e hoje ele tem 3 projetos para serem aprovados dentro do Promify, que é a lei de incentivo municipal. Então, assim, está projetado lá uma escolinha de atletismo no morro, uma escolinha de futebol e um evento também, com a administração deles. E a gente dando o suporte necessário, mas com a administração da própria ONG. E é possível, assim como é possível as sociedades de melhoramentos arrumarem os seus estatutos e produzirem esses projetos. Precisa informação. Isso a gente levou um pouco de informação. Eu acho que casou, né? Casou. Eles estão felizes, a gente também está feliz, e o resultado é sensacional, porque todo mundo está feliz, né? Todo mundo tem aquele que ganha, tem aquele que não ganha. Para ter uma ideia, não é só o fiscal de pista, né? Aquele cara que tem o apito, ele também ganha, mas é o carregador, porque tem as madeiras para subir, tem o material são as pedras que nós fizemos um canto lá para subir. Os carregadores também ganham a sua parte. Então, assim, tem os seguranças agora que tomam conta do equipamento da própria Rede Globo. Os seguranças do próprio morro são contratados pela produtora, que é a Master. Então, movimenta bastante. Não é só o esporte, né? Nós temos no sábado, a gente tem um grupo, nós temos a Garota Downhill. Eu vi os vídeos lá, vi as fotos Isso você viu, né, das Anderson? participantes. Tem que se informar para poder fazer a pauta. Sim. Né? Então, assim, a Garota Downhill são meninas da região. Tem uma disputa. Nós vamos ter o show do Tizil, que lançou um clipe agora sensacional, botei no Face, que é dali. A mãe dele, a Célia, mandar um abraço até para a Célia, para o Flávio. Eles têm um barzinho ali, um restaurante que vende a feijoada do sábado, que o pessoal da Master, da produtora, vai lá almoçar e o filho vai tocar. E, é sensacional o clipe é sensacional. Então, assim, a gente trabalha para o esporte, mas eu gosto do local, eu gosto das pessoas, e o que a gente puder fazer, nós vamos fazer. E a gente está fazendo. Então, antes de eu falar das participações, é o 3º ano que a prova está sendo realizada lá no Morro. 4º ano? 16, 17, 19. 4º ano, então. Está sendo realizada no Morro do Pacheco. Naquela troca para o Monte Serrat, eu queria que você respondesse 2 perguntas, por favor. Por que houve a troca, né? E se alguém ainda do pessoal do Monte Serrat, alguém que certamente as amizades ficam, as relações continuam, se não te pedem, Marcelo, volta pra cá e tal, quem sabe tu não consegue um revezamento aí e tal. O pessoal te procura ainda, e a outra pergunta, por que houve a troca naquela ocasião? Bom, o pessoal pergunta todas as vezes que eu vou no Monte Serrat, e aí quando vai voltar, quando é que nós vamos ter um evento aqui, e com a resposta dessa segunda pergunta, de por que trocou, né? Muitas pessoas falam assim, isso foi uma vontade do prefeito, porque nós ouvimos milhares de coisas, tivemos até insultos na internet. A Rádio Peão funciona nessa hora. Que o pai do prefeito nasceu lá, ou morou lá. E chegaram a falar que a gente tinha o chequinho, porque estourou naquela época do chequinho. Escândalo dos chequinhos. Enfim, só tem um motivo pelo qual... Eu vou contar até uma historinha rápida para a gente não tomar muito tempo.
Mas numa quinta-feira eu estive na Rede Globo e eles me pediram que eu mudasse o evento para o Rio de Janeiro. É mesmo? E ainda falaram, o evento vai para a Rocinha nesse próximo ano. Impondo, assim, meu, nesse tom. Sim, porque eles queriam uma mudança de cenário, é só isso. Esse é o motivo da mudança. Eles queriam uma mudança do cenário. Estava há muitos anos no Monte Serra e eles queriam uma mudança no cenário. E o que aconteceu? E eu resistindo, eu já estava resistindo já há uns 2 anos, resistindo. E nesse dia eles falaram assim, olha, vai para a Rocinha nesse ano que vem. Saí da Rede Globo e já fiz um contato com atletas de downhill que andam inclusive em pistas no Rio, Vidigal, Pavãozinho, Turano, esses são locais que tem prova. Para assuntar um pouco sobre isso. Liguei e falei assim, pô, será que a gente consegue fazer uma pista lá na Rocinha? Não, a gente consegue, dá para fazer. Eu falei assim, então é o seguinte, isso era uma quinta-feira. Falei, na terça-feira eu vou pegar um avião e vou para aí. E vou passar a semana, até domingo eu vou ficar aí. Para ver onde a gente... Para ter ideia de onde é que a gente vai passar esse trajeto, onde vai chegar, onde é que nós vamos colocar e tal. Ele falou, vem aí que eu conheço todo mundo, porque você não pode também entrar no lugar... Exatamente. Né? Sem conhecer. Não, vem aqui que eu já tinha feito uma prova com ele na Nova Brasília, que foi a saída, aquela imagem que tem pela Vila Cruzeiro, Nova Brasília. Eles saíram por Nova Brasília. Então foi por ali que eles saíram. E eu já tinha feito uma prova lá com ele. Eu falei, não, Marcelo, eu consigo, vamos falar com quem tem que falar. Eu falei, terça-feira eu tô aí, a gente vai resolver esse negócio da prova. Passou sexta, passou sábado, domingo de manhã teve uma corrida. Porque foi o seguinte, eles queriam, a emissora queria que eu fizesse a prova lá, porque eles entendiam que o governo do estado estava dando segurança para tudo acontecer, né? Então foi uma vontade deles, eu falei assim, não, a gente está aqui para fazer o que... E no domingo eles convidaram uma organização de uma prova no Complexo do Alemão, convidou o Beltrame, que era o secretário de Segurança. Mariano Beltrame. E na largada foi a tiro de fuzil, não foi uma largada com rajada de fuzil. Isso num domingo, na segunda-feira eu recebi um e-mail e falei assim, cancela, o Rio não está tão seguro quanto a gente achou que estava. E aí depois começou uma série de coisas e virou o que virou novamente, né? Então, esse foi o único motivo, um pedido para uma mudança de cenário. Eu não vejo nenhum absurdo nisso. Mudou-se, eu quero um cenário novo. Quem sabe daqui a 2, daqui a 3 anos também não vai ter que ter uma mudança de cenário e a gente vai ter que, infelizmente, mudar para outro lugar. Ou infelizmente ou felizmente, porque eu acho que também faz parte, né? Bom, agora, conforme prometido aqui, participações da internet, né? Tem o boa noite aqui da Sônia Maria Santos, tem o boa noite da Xanda Seixas, e ela pergunta, Marcelo, qual trecho oferece maior dificuldade lá no Morro do Pacheco? Olha, como é que é? Como é a Sônia, não? Não, o nome de quem faz a pergunta é a Xanda Seixas. Xanda, na verdade o downhill é feito o downhill inicial, né, é feito na terra. Sim. Então, você imagina você passar por uma terra que às vezes está meio lamaçada, ou às vezes ela está meio... Você passa uma vez. Você passa 2 vezes de bicicleta, freando, tal, aquela terra já não está do mesmo jeito quando você passa. Você imagina 80, 90 pilotos passando 10 vezes. Então, assim, existe uma mudança muito... de 1 hora, a diferença de 1 hora, a pista já não é a mesma. Os trechos variam muito. Então. Variam muito. E pior quando está molhado. O downhill urbano, embora é mais duro, o tombo é mais severo, né? Se você cair, você se machuca mais do que na terra, dentro das suas proporções, é uma pista que não muda. Uhum. Né? A escada vai estar sempre no mesmo lugar. Então, se você... esses atletas eles estão acostumados a andar na terra todo final de semana. O trecho ali ele é um pouquinho mais simples, apesar de ser mais duro o tombo, mas ele é um pouco mais simples do que andar numa pista de terra, inclusive toda molhada. Dentro do Pacheco, dentro do Morro do Pacheco, temos 2 pontos que eu digo que são os mais difíceis da pista. Um é o escadão da 11, porque acho que são 60 degraus, direto, sem curva, sem nada. Então, os atletas chegam no final, às vezes, cansados, perdem o controle, então a maioria dos tombos é ali,
é ali, porque perde o controle. E no final do escadão da 11 tem um S. Então, ali é um ponto de tombo, e logo depois do escadão é a parte de terra, né? Que apesar deles andarem todo final de semana na terra, ali é muito íngreme e entra e acaba dentro de uma curva de madeira que joga dentro da escadaria. Eu vi foto de vocês preparando aquele trecho ali e tal. Asfaltando, né, Anderson? Todo cuidado ali. Cada prova, cada ano, ele começa a ser pensado a partir de quando, assim, essa parte da montagem, da pista, vai mudar um trecho aqui, um ali, desde quando vocês começam a trabalhar isso? A gente não pode pensar, o evento é pensado praticamente 6 meses antes, né? Isso porque já existe tudo uma cronologia, já existe enfim, 17 anos, né? Eu gosto de falar que eu acompanho, né? A gente faz o evento há 17 anos, então todo o crescimento do evento fomos nós que fizemos. Então, é diferente de você pegar um evento dessa magnitude e falar assim, não, agora eu vou administrá-lo. Não é assim, né? Eu sei cada passo que foi dado. Não é sentar no trono lá do campeão, não, deixar a coisa andar, né? Vai. Então, assim, eu sei cada passo que foi dado. Então, me perdi na Anderson. Da organização, da antecedência. Então, assim, essa planilha está praticamente pronta. Eu vou só fazer a leitura. E lógico que cada item dela eu vou desenrolar, porque cada item dela é uma novidade. Então, aquele ano o fornecedor tal não vai poder fornecer, porque aquele Então, as datas também, elas não vêm num tempo bom, elas sempre vêm tardias, né? A gente tem... a emissora passa essa data do evento depois do meio do ano, então não tem como trabalhar muito. Mas os contatos são feitos antes. Uma parte o dia que eu começo a pensar numa edição é quando acaba a outra. Praticamente isso. Eu começo a pensar na próxima edição. Aliás, o regulamento da 2020 já saiu. Já está no site. Marcelo, você estava falando dessa antecedência, né? E essa semana, né? A Baixada está com umas previsão de principalmente até sexta-feira, né? Muito em relação à chuva. Eu não acredito que a previsão não se estende até sábado e domingo, mas em caso de chuva, naturalmente aí porque aí não dá para ter uma prova. Uma brincadeira até de que é o seguinte: quando a pessoa me pergunta, fala assim, pô, mas e com chuva não fica perigoso? Eu faço uma brincadeira e falo o seguinte: você vai correr não? Você vai correr não? Não, os atletas eles estão acostumados a andar em chuva, a maior preocupação num tempo desse, não que a gente não tenha preocupação com os atletas, existe um sistema de segurança muito profissional, são 24 ou 28 bombeiros, nós temos, fora o apoio do SAMU, eu queria também agradecer aqui antes o SAMU, a Prefeitura, a Secretaria de Esportes, enfim, todas as secretarias, a Secretaria de Serviços Públicos, que também ajuda resolvendo os problemas que tem no percurso. Então, existe um aparato muito grande de segurança. Nós temos, para ter uma ideia, nós temos 4 ambulâncias no sábado, no domingo só tem 2, porque são atletas mais profissionais, tal, mas tem realmente um aparato muito grande de segurança. E voltando a falar da terra, né, do barro, a escada é sempre a escada. O que pode acontecer é escapar um pouco. Mas o downhill ele vai com chuva, vai com tudo, vai com granizo, vai com tudo. E volto a dizer, o tombo no concreto só é mais doído, né? Mas o atleta também acaba diminuindo, aumenta um pouco o tempo, né? Perde aquele negócio do tempo baixo, né? De baixar dos 56 e tal do Giovannini, mas que é o atual campeão, mas ele não perde um pouco o brilho por causa do público. Mas o downhill mesmo não muda muito. As bicicletas elas são essencialmente as mesmas, né?
Sim, o setup é um pouco que muda, né? Então, talvez a suspensão um pouco mais rígida na frente, uma suspensão um pouco mais rígida atrás também, para não bater e jogar, porque a terra você consegue assentar um pouco. Quando você cai com a roda traseira, você consegue assentar. O concreto, se você cair errado com muita pressão, ela joga para frente. Então assim, não, é que como tem uma mola atrás, se você bater com muita força, ela levanta e joga você para frente. Entendi. E se você tiver numa parte muito íngreme, alavanca, né? exatamente, é o chamado hang-up, que joga o atleta para frente. Então assim, as bicicletas o setup é totalmente diferente da terra e do concreto. É diferente. Então, o pneu talvez mude com um pouco menos de pressão, e o controle das suspensões e o freio também, né? Você não pode ter um freio tão seco, porque se você, na terra, você aperta, ele segura um pouco e no máximo dá uma coisa. Se você apertar um freio e ele tiver muito junto, né? Muito como o freio de um carro, Você se você pisar, se você tiver muito, se você às vezes você pega um carro e ele está com o freio no fundo, aí você vai pegar o outro, aí você, pum, nossa, ele dá um tranco, né? É a mesma coisa. Então essa diferença do setup, eles têm toda essa experiência para dizer da forma que cada um prefere, até porque o peso do atleta também influencia. Eu notei quando houve a mudança, é uma coisa até natural, é visível. Não sei para o corredor se isso é tão significativo. Quando houve a mudança do Monte Serra para o Morro do Pacheco, visualmente o Morro do Pacheco tem uma escadaria mais estreita, né? Teoricamente a radicalidade acho que aumenta. É isso mesmo. Para o corredor, quando trocou para o Monte Serra para o Morro do Pacheco, os mesmos corredores notaram uma diferença, de repente, de técnica, de tática na hora de descer? Eles tiveram que se adaptar? Existem assim como a gente tinha o Ayrton Senna, que diz que pilotava muito na chuva, né? Muito na chuva. Existem aqueles pilotos que gostam de mais velocidade. Né? No Monte Serra, a bicicleta chegou a 68 por hora. E no Pacheco não acontece isso. Porque não tem um trecho de muita velocidade. Quando começa a dar velocidade, tem uma curva. Não dá. E no Monte Serra tinham pulos gigantes. Os atletas que gostam de velocidade, que gostam de uma coisa mais, talvez, perigosa, né? Eles preferiam o Monte Serra. Mas aqueles que dirigem melhor a bicicleta e conseguem dirigir melhor a bicicleta, eles se sentem melhor no Pacheco. São duas pistas tecnicamente totalmente diferentes. Marcelo, uma curiosidade, assim, o pessoal que não conhece ainda o evento, vai ver no final de semana, como é que surgiu a ideia da história do trono e da coroa? Como é que surgiu isso? Não, isso aí tem uma tradição. É uma tradição do downhill. Em todos os downhills, em todas as provas de downhills do mundo, tem um trono. E o trono é justamente para dizer quem é o rei da montanha, né? É o rei da montanha. Então, mas é uma tradição, Anderson, é uma tradição que acontece em qualquer lugar do mundo, né? Eles vão se sucedendo, né? O melhor é o ocupante momentâneo dali. Se vier outro... E assim, existe uma historinha aí, né? Que a historinha é o seguinte: o Qualify, que é a prova classificatória, ela joga o melhor tempo para largar por último. Então, vamos supor, tem uns 80 pilotos que vão correr no sábado, os 10 melhores vão para o domingo. O melhor tempo vai largar por último. Sim. Que às vezes, você fala assim, ele tem a vantagem de saber quanto tempo o outro fez. Sim, exato. Ele tem essa vantagem de falar assim, eu preciso... Aquela curva que eu entrei mais devagar, agora eu vou ter que entrar a fundo, porque o cara... A responsabilidade também é maior, né? Sim, tem gente que não gosta de saber o tempo, tipo assim, eu vou fazer a minha e vou descer. Mas, o que pode acontecer? Por exemplo, em Santos, o cara que largou por último, o cara que largou em primeiro, que foi o 10º colocado no sábado, largou, fez um tempo lá de 57. De uma hora para outra pode cair uma chuva.
Então, assim, é uma vantagem, mas ao mesmo tempo você tem que, né? E ao contrário também pode acontecer, mas ao contrário já está na ordem natural das coisas. O último já era o primeiro no dia anterior. Então, o que acontece com o trono? Como o pior tempo dos 10 largou antes, é óbvio não, né? Mas é natural que o outro tire o tempo. E aí vai lá e troca a coroa, tipo, tirou do trono. Aí vem o oitavo, tipo, fez um tempo menor. Às vezes é bacana porque é o primeiro do dia anterior, então é difícil bater, né? E como o evento também com característica televisiva, isso também é bem autoexplicativo, né? Não tem como... Sim, não tem, até porque a TV passa os caracteres todos, então você vê ali até a diferença de tempo. Nós temos 2 parciais, né? Não sei quem vê o evento e assiste, se você notar, a pista é dividida em 3 trechos. Então, o primeiro trecho existe uma parcial e aparece. Quando o atleta passa pelaquela parcial, é que nem a Fórmula 1, né? Classificatória. Apareceu verde, passou abaixo. Apareceu vermelho, já viu que está para cima. E às vezes no segundo trecho o atleta anda melhor. Então, assim, eles têm até esse controle, né? Eles também lidam com isso, assim? Sim. Melhor no primeiro trecho, eu sei que o segundo... Andei melhor, andei pior, preciso melhorar ali. Mas o atleta também tem a característica de, por exemplo, o primeiro trecho é depois do escadão. Tem gente que não vai bem, tem gente que desce aquilo que nem desce do berço, né? Que nem a criança desce do berço, mas tem gente que não vai bem. O próprio Giovannini, se não me engano, no primeiro trecho, ele passou acima do segundo colocado, que acho que era o Lucas Borba. E acho que o Lucas é que ficou, se eu não me engano, era o Lucas, ficou no trono e fez, ele passou abaixo do meu, só que no outro ele já recuperou. Então, assim, tem até esse controle. Tem mais algumas aqui. Aqui o Thiago, de Paraty, do Rio, ele até usou o perfil aqui da Aparecida Campos, deve ser parente. Eu acho uma pena esse evento sair daí de Santos. Eu prefiro aí. Abraço a todos. Calma, Thiago. Não saiu, não. O Marcelo só contou uma história da possibilidade de que em determinado momento sim, claro, poderia acontecer, mas não aconteceu e, por enquanto, não há nenhuma perspectiva nesse sentido, pelo visto. Na verdade, assim, o evento é uma coisa, a transmissão é outra, né? Ah, sim. Um dia a transmissão pode sair, mas não que não tenhamos um outro evento aqui dentro da cidade. Então, são inúmeras variáveis, até da transmissão de uma outra emissora, enfim, grandes possibilidades de várias... Por isso eu estiver errado, Marcelo. Teve um tempo ainda, antes da época da Rede Globo, que a ESPN Brasil chegou a transmitir. Chegou a transmitir. E tinha prova à noite, tinha alguma coisa, foi à noite. A prova foi à noite. A prova foi sábado à noite. Foi sábado à noite, exatamente. Foi sábado à noite. Renata Falzoni cobrindo, eu lembro disso. Foi ao vivo no sábado à noite, mas uma Como chuva que Deus dava. Exatamente, eu lembro disso. Uma chuva que... ali teve um problema até de visibilidade, né? Porque como estava aquele tempo de chuva, baixou uma névoa que você não conseguia nem enxergar. Junta com a noite, propriamente. Ficou difícil, mas inclusive quem ganhou aquele evento é o comentarista da agora, que faz é o Johnny Fonari, que faz o comentário junto com o apresentador da Rede Globo. Tem mais uma pergunta aqui do Fernando Pessoa, da Boa Noite aqui, e pergunta, além de parabenizar o Marcelo aí pelo evento, né, que, como ele diz, traz mais notoriedade à nossa cidade, realmente é um momento que a cidade aparece, não é só o evento em si, aparece o local. E ele pergunta como está o projeto Baixada Esporte, Marcelo. O projeto Baixada Esporte é um projeto que eu lancei para aglutinar as menores entidades, clubes de futebol, de várzea, pequenas associações que não estão conseguindo informações para os projetos de lei de incentivo. Então, os clubes, os clubes de futebol, que são times de futebol, né? Eles não têm essa documentação, eles não têm uma personalidade jurídica, por isso não conseguem o recurso. E vivem pedindo as coisas para um ou para outro.
E o meu objetivo é passar essa informação para todos esses clubes, essas pequenas associações, inclusive o que eu falei no começo do programa, as próprias sociedades de melhoramentos, se fizerem uma reformulação, e o Baixada Esporte vai fazer isso, se fizerem uma reformulação nos seus estatutos, conseguem entrar com um projeto de lei de incentivo. Então, o Baixada Esporte é um projeto de informação. Como está o Baixada Esporte hoje? A gente ia dar uma iniciada no começo do ano, com as palestras e com as... Enfim, passar a informação, porque já existe uma seleção de todos os clubes e associações que estão dentro do Baixada Esporte. O que aconteceu foi um episódio, um resultado que a gente deu uma segurada nessa informação para que a gente pudesse resolver, porque é que nem aquele negócio, né? Quando você vai no avião, a aeromoça ela fala assim, viu, Fernando? Ela fala assim, ó, quando o avião estiver com algum problema, primeiro você puxa a sua máscara de oxigênio, porque senão você não consegue salvar nem quem está do seu lado. Exatamente. Então, o que aconteceu nesse começo de ano, que foi uma catástrofe esportiva, eu posso dizer que foi uma catástrofe esportiva, deixou a gente realmente sem ação para poder trabalhar o Baixada Esporte, mas passando o evento agora, nós vamos voltar a conversar, todos que estão dentro do grupo, a gente tem um grupo de WhatsApp, e nós vamos voltar a conversar e nós vamos passar essa informação, porque não é possível existir os recursos e essas organizações elas não terem acesso. Então, o Baixada Esporte é uma aglutinação dessas associações e clubes e times de futebol e de outras modalidades também que não estão tendo acesso às leis de incentivo. Só que realmente o começo do ano não foi muito uma catástrofe esportiva. Eu queria até, não sei se vocês estão isso na pauta também, mas logo eu queria falar sobre isso. Já entrou nesse assunto mesmo. Exatamente. Né? Isso tem a ver diretamente, se você ia perguntar, sobre a lei de incentivo do esporte, o que o atual presidente e a sua cúpula... essa desvalorização. O Ministério deixar de virar exato, já começa, né? Por aí, né? Isso também, até emendando, Marcelo, você vai falar na sequência. Isso, eu queria que você falasse o quanto afetou a própria prova que acontece domingo. Então, só uma pincelada rápida do que é a lei de incentivo ao esporte. Uma entidade esportiva, ela tem a possibilidade de apresentar um projeto no caso, antes o Ministério do Esporte, agora uma Secretaria Nacional, ela tem como apresentar esse projeto. A Secretaria Nacional, ou o Ministério, autoriza a captação do recurso de acordo com aquele projeto e nós, a entidade esportiva, nós vamos até a empresa. Vamos dar um exemplo aqui de uma lei municipal, que é a mesma do federal, só que... É o Promify. O Promify. A Deep World, que é a empresa... Ela é patrocinadora, através de uma lei de incentivo ao esporte, da corrida vertical, que é a corrida a pé que sobe o Monte Serra. Então, nós vamos até a empresa aporta, ou seja, patrocina, pega o seu dinheiro, coloca numa conta do Ministério do Esporte, uma conta vinculada, bloqueada, e ela fica lá. Então, nós vamos na empresa 1, ela colocou o dinheiro lá. Nós vamos na empresa 2, ela colocou o dinheiro lá. E nós juntamos todo o recurso dentro dessa conta, que chama conta bloqueada. Aí, existe uma comissão, uma reunião da comissão, que já foi aprovado o projeto. Existe uma reunião dessa comissão, são pessoas da sociedade civil, não são funcionários do Ministério, é formado por pessoas... que a gente precisa, o nosso projeto precisa ir para uma pauta dessa comissão e a comissão emite um termo de compromisso, aonde diz o seguinte: o dinheiro que está nessa conta é para ser usado neste evento. Vamos transferir para a conta de livre movimentação, vocês assinam e vocês têm o compromisso de utilizar aquele recurso para esse evento. E aí nós, entidade, temos acesso ao dinheiro, dentro dessa conta de livre movimentação, ao dinheiro que a gente captou. Ninguém captou para a gente. Nós captamos esse recurso, nós fomos a empresa, nós fomos em uma, em duas, em 10 para conseguir captar o recurso de 2. Então, assim, o que aconteceu nessa mudança de governo?
Com a extinção do Ministério, foi criada uma Secretaria Nacional de Esportes. E o secretário, o atual secretário, e não foi só o meu projeto, cancelou as reuniões do início do ano. Ou seja, se não tem reunião, não tem como emitir o termo de compromisso. Não finaliza o processo. Não finaliza o processo. E você não pode usar o recurso para fazer o evento. Porque está bloqueado, porque depende do termo. Porque está bloqueado. Agora, você imagina um evento com essa magnitude, Que tem seu cronograma. que tem o seu cronograma, que foi todo preparado durante o ano, tem toda a sua ação social. Simplesmente foi cancelada a reunião, nós não temos acesso ao recurso. Então, o que vai acontecer? Por isso, a saída da confederação do evento, a confederação sai do evento, e o evento é realizado com a boa vontade da comunidade, com a boa vontade dos fornecedores, que são fornecedores praticamente amigos, e com um enorme prejuízo financeiro. Eu quero dizer a todos, existe um enorme prejuízo financeiro na realização. Para quê? Para que a gente cumpra a palavra com aqueles que foram aportar. Sim. E que estão aguardando a sua marca ser exposta dentro de uma transmissão ao vivo para 150 países. Isso é um compromisso, mas hoje existe um grande prejuízo financeiro, porque a matemática é certa. Se você não tem o recurso para fazer, não tem jeito, é prejuízo. Existe uma perda grande. Não queria nem falar aqui em valores, mas é bem alto, muito alto. Por talvez uma falta de sensibilidade da própria Secretaria Nacional. Mas, também, veja bem, existe a caça às bruxas, né? Existem projetos milionários dentro isso também é uma coisa que precisa ser falada. Existem projetos milionários dentro da lei de incentivo ao esporte, assim como existem projetos milionários dentro da lei Rouanet. E essa caça às bruxas, ela não pode ser generalizada. Tá tudo da mesma forma, né? Ela não pode ser generalizada. Ela precisa ter realmente um pente fino, eu acho que tem que ter. Inclusive, quero dizer uma coisa aqui, confederações que estão sob a lei Agnello Piva não poderiam utilizar a lei de incentivo ao esporte. Existe o recurso que vem da Caixa Econômica Federal, da loteria, através do Comitê Olímpico Brasileiro, através dessa lei Agnello Piva. É a mesma coisa que falam da Ivete Sangalo tirar o dinheiro da Lei Rouanet. É exatamente a mesma coisa no esporte. Confederações que possuem dinheiro do recurso da Lei Agnello Piva não deveriam ter possibilidade de utilizar a lei de incentivo ao esporte, que deve ficar para aquelas que não estão vinculadas ao COB, para aquelas que não estão faccionadas com o Comitê Olímpico Brasileiro, porque a gente sabe que aquilo é uma facção. E ficou provado, não estou falando nada demais aqui, né, Anderson? Ficou provado aí nessa Olimpíada, enfim, aquilo mas o presidente do COB foi preso no dado momento. Não, em dado momento não, num momento muito grande, ficou preso muito tempo, né? O da CBF também. Então, assim, essas confederações que têm acesso a esses recursos federais não poderiam ter acesso à lei de incentivo ao esporte. E aí que eles têm o acesso à lei Agnello Piva, que dá condição para eles manterem uma estrutura profissional para buscar quantos milhões eles querem dentro da lei de incentivo ao esporte. E a gente que tem uma estrutura pequena, 1, 2 funcionários, fazendo o Campeonato Brasileiro, fazendo a Copa Brasil, com muita dificuldade, não consegue. E tem um problema como esse. Então, assim, muita coisa precisa mudar realmente, mas precisa ter uma sensibilidade de saber o que é o quê. Né? A gente, fazendo uma ligação, existem Ivete Sangalos dentro desse meio, mas existem muita gente querendo trabalhar aí, querendo crescer, e eu não estou falando nem nada contra a Ivete, veja bem, isso aqui é só uma...
É só um exemplo, né? Só um exemplo de parâmetros, que eu nem sei se ela também capta recursos da Lei Rouanet. Estou falando só do que, né, não quero... Sim, artistas que captam. Não estou nem dizendo que capta porque eu não tenho conhecimento sobre a Lei Rouanet. Não tenho conhecimento que ela capte alguma coisa sobre a Lei Rouanet. Mas o que falam é realmente dos artistas, dos grandes artistas que captam recurso na Lei Rouanet e ainda cobram ingressos caríssimos, né? Sim. Então é isso que eu digo, que eu quis comparar em relação ao Comitê Olímpico Brasileiro, que distribui um recurso para essas confederações que são filiadas ao Comitê Olímpico Brasileiro, que votam nas diretorias do Comitê Olímpico Brasileiro e ainda tem acesso à lei de incentivo ao esporte, e nós que somos a dupla sertaneja que tá crescendo agora, temos esse tipo de dificuldade no início do ano, no início do mandato de um novo presidente, de uma nova proposta, de uma nova história. Nós vamos escrever o Brasil, nós vamos... Quer dizer, a primeira ação foi cancelar, e não é só o meu, não estou falando só do meu projeto, não. Vários projetos de continuidade que ficaram em janeiro e fevereiro sem recurso. Projetos até o Instituto Guga Kirten, Instituto Viva Vôlei. Justamente. Gente que já tem um trabalho também consolidado aí. Justamente. Que acaba não... Da Moser, né? Teve um... Então, assim, é delicado, né, a gente falar do... Mas nós vamos realizar uma festa maravilhosa mais uma vez, volto a dizer, pela boa vontade dos fornecedores, pela boa vontade dos moradores, com prejuízo gigantesco e um corte, na verdade, de recursos, né? Um corte de investimento da própria prova. A gente deu uma diminuídazinha, só para você ter uma ideia do que é... Percentualmente, assim, dá para falar dessa queda? Não, percentualmente a menos de quanto menos de recursos você está contando para fazer? 70% menos. 70%, muita coisa. 70% menos. E aí você falou no início também, antes de eu... Não, 70% menos, porque nós tivemos... Não, porque o prejuízo é de 100%. Nós tivemos alguns patrocinadores mesmo assim sensibilizados com a história que financiaram, que não a confederação, não a confederação, sensibilizados, inclusive até porque da própria amostra deles, porque não existe o recurso. Essa parte que que esses 30% é referente ao pagamento dos moradores que trabalham, enfim, é uma pena. Você falava também no início do programa, Marcelo, a respeito da mudança, né? De novo, né? Downhill urbano, as descidas. Eu queria que você explicasse um pouco se tem relação com tudo que você acabou de explicar a respeito dessas mudanças. Tem muita relação. A descida das escadas de Santos é um evento que vai ser apresentado pela Rede Globo com o nome de Descida das Escadas de Santos. É uma marca da Confederação Brasileira de Mountain Bike. Mas mesmo assim, o nome na Globo continua na hora da prova. Como é que vai ser feito isso aqui? Não é mais o nome não é mais esse, mas para a Rede Globo talvez continue sendo. Até por ser um nome consolidado, tá no ouvido do telespectador, né? Sim. Mas o nome do evento, na verdade, inicial é Downhill Urbano Brasil, e ele volta a ter esse nome agora. E a confederação, a gente entende que deve realizar esse evento, a descida das escadas de Santos deve ser realizada esse ano ainda. Ah, é? Provavelmente, talvez já tenha em outro local, sem a transmissão da emissora. Em Santos mesmo? Provavelmente em Santos. E tem mais recadinhos aqui, não são nem perguntas, são recadinhos da Aparecida Campos aqui. Pedi para você dar um alô, Anderson Firmino, para você dar um alô para Paraty, que é que está acompanhando a gente. Paraty, no Rio de Janeiro. Paraty, que cidade maravilhosa, saudade de vocês, viu? Um abraço ao pessoal de Paraty, prestigiando aí também a sua esporte. Paraty tem downhill também, viu? Apesar de ser praia, tem downhill também. Tem downhill também. Tem. E tem a Sônia Maria Santos também, dando parabéns aqui ao Marcelo, desejando sucesso aí no evento de domingo, né? E Anderson e Ted, vocês são show. Obrigado. Show é a pessoa que vai descer nas escadarias do mundo Pacheco. Esses são shows, viu? E tem mais uma pergunta aqui do Fernando, até para dar aquele servição, né, Marcelo? No domingo, como é que é? Porque o evento ele começa na sexta, tem o sábado e o domingo é o creme de la creme. Né? Queria que você falasse um pouco dessa programação toda. Aí pra galera. Então, mais uma
uma informação referente, eu vou arrastar um pouco, Fernando, mais uma informação referente a essa situação financeira, ou talvez não é nem uma situação financeira, uma situação de política, tal, enfim. Sexta-feira, onde nós tínhamos o treino, à tarde, não haverá treino, até porque o evento foi reduzido para que chegue, e porque cada dia é uma operação realmente de guerra, custo, né? É custo, é uma operação, tudo de segurança, de pessoal. Então, sexta-feira tinha um treino à tarde, não tem mais. Os treinos começam no sábado, às 9 horas da manhã. Quem quiser ver downhill, vai no sábado com calma, sobe o Morro do Pacheco, é um lugar bacana, muitas famílias, tem bares lá, é a hora para conhecer, e até eu digo que é para tirar aquele estigma de morro, né? Não, morro. Quando você olha o morro dentro da TV, você vê os caras de fuzil, bandoleira, e não é nada disso. Os Morros de Santos são pacatos, são locais maravilhosos, bares. Então, suba e conheça o Morro do Pacheco, aproveite essa oportunidade. No sábado é o dia inteiro descendo bicicleta, o dia inteiro. Eles descem, o caminhão pega eles lá embaixo, eles entram na van, a bicicleta vai no caminhão, aí sobem, aí descem de novo. Isso é das 9 às 15h30. Aquele de treinos. Fica o dia inteiro. Os treinos aí. Tem um intervalinho de 1 hora, meio-dia às 13 horas. E aí, às 15h30, para a pista. E às 16 horas, a gente tem o Qualify, que é o Qualify para o domingo, dos 80 tirar 10. E já é a prova de categorias. Sim. É a prova de categorias. Então, sai todas as categorias separadas. Existe uma premiação no sábado. O evento é aberto, não paga nada. Você pode subir o morro, você pode descer. Tem um churrasco lá do Gordinho, do Isaac, tem a feijoada do Flávio. É um lugar muito, muito família, muito bacana. Aquele pezinho ali do Pacheco é um lugar gostoso de ficar, de sentar, tem o chup-chup, tem ali de tudo. Então, sábado é um dia para ver downhill, para ver bicicletas descendo. O domingo é muito rápido, né? Porque 9 horas é o primeiro treino, 10 horas da manhã é a primeira descida. Isso é uma outra mudança também que nós tivemos no evento. Classificavam 10 do sábado para o domingo, esse ano classificam 8. E dos 8 viram 4. Então, 10 horas tem a descida dos 8. Esses 8, os 4 melhores vão para a final. E o feminino? O feminino, ele seria transmitido ao vivo, porém não será mais transmitido. Então, o feminino desce nesse intervalo entre a semifinal masculina, as duas mulheres, as 3 primeiras mulheres descem nesse intervalo entre os 8 e os 4 masculinos. E nesse intervalo, né, que é um tempo de meia hora, entra, para quem gosta de um samba, entra Unidos do Morro para tocar um samba ali embaixo. Bateria chapa quente E quem troca a coroa do domingo é a garota downhill do sábado. A garota downhill é eleita do sábado. Eleita no sábado. Ah, entendi. O resultado vem junto com a premiação das provas classificatórias do sábado. E aí começa no domingo, só lembrando, começa às 9, né? Da programação do domingo é 9, aí 9 horas é o treino, é o primeiro treino, não é transmitido. 10 horas entra o verão, o esporte espetacular, que é 10 horas começa. Acho que 10h15 tem a primeira descida do primeiro atleta. Do 8º colocado no dia anterior. Sim. Aí a final é 11h15, não é isso? Aí eles 10 horas descem os 15, descem os 8, tem algum intervalo, 11 e pouco também, 11 horas, 11 e pouquinho é a grande final. Aliás, o primeiro dia da volta do domingo é o primeiro dia, volta o horário normal, né? Acaba o horário de verão. Sim, de sábado para domingo. Né? Tem a passagem, é o último dia, 16, né? 16 para 17. E voltamos ao horário habitual. Mas a gente continua no mesmo horário, viu? Não vai mudar nada. Está quase encerrando aqui o Só Esportes, né? Isso, caminhando pro final. Só uma última participação aqui da Mariazinha Pombo.
que ela está escutando o programa aqui do outro lado do mundo. Não sei, ela não diz o país. Não sei, imagino que ela conhece, te conhece aqui, meu querido amigo. Beijo. Onde é que ela está, Anderson? Portugal, Ela é Portugal. Portugal. Pombo é Portugal. Pelo nome, Ela é né? de Portugal. Pelo nome só Portugal, pode ser. Portugal. Não sei se ela está em Portugal, mas que ela É que ela falou do outro portuguesa, lado do mundo, eu pensei, bora, pode estar na torcedora Austrália. Né? fanática do Chegou a Porto. vir um piloto aqui, Anderson, chama-se Emanuel Pombo, é da Ilha da Madeira. Será que é pai? Vai ver que é de lá, eu acho que é de lá. Torcedora fanática do Futebol Clube do Porto. Opa! Então eu queria agradecer ao Marcelo Coelho pela presença aqui, obrigado pela visita, agradeço, sucesso no evento aí no final de semana. A gente que vai acompanhar, nós vamos... Inclusive, eu fiquei de trazer os convites de vocês, mas acabei não passando pelo local que estava nos convites. Vocês podem... eu tinha até 2 convites para sortear aqui, não sei como é que a gente pode sortear, né? O programa é realmente como um programa semanal. Né? Sim, é semanal. Só uma vez. Tá, mas eu deixo os convites com vocês, eu agradeço o Marcelo, o Ted, Anderson, enfim, o pessoal. E convido todo mundo aí a assistir lá. Sábado veio bastante bicicleta e domingo tem essa transmissão ao vivo, é um pouquinho mais restrito, mas agradeço realmente o espaço que vocês deram, que vocês dão pro esporte, enfim, para a região. Tem TV, claro, mas o barato é ver pessoalmente. O barato é ver ao vivo. Obrigado, Marcelo, então, pela presença. Ted Sartori. Mais um. Vamos. Mais um Só Esporte concluído. De número? 16. 15. 15. Ele errou por um. O Anderson nem ia arriscar, ele quis arriscar. Ah, não, eu tenho medo. Tenho medo de errar Arriscou. depois o Marcelo Dias briga com a gente. Aí Tá pensou? complicado. Não, mas obrigado, Anderson, mais uma vez. Obrigado ao Marcelo pela presença. Foi Ele tinha um recado final aí, né? Ah, sim, é verdade. Foi boa lembrança. Não tem nada a ver com o Downhill. Mas eu queria mandar um abraço para um amigo nosso aí, o Anderson conhece, eu conheço, não sei se o Marcelo conhece, que é o Fulvio Fiola, jornalista como a gente. E ele trabalhava até hoje, até o dia de hoje, na assessoria do Santos. Mas infelizmente ele foi desligado aí do clube, assim como um outro amigo nosso também, o Caco Ferreira, que era coordenador aí da Santos TV, o Fulvio era da assessoria, e participava da assessoria, e o Caco da coordenação da Santos TV. Um grande abraço aos dois, boa sorte. Vocês sabem que vocês são amigos, contem sempre com a gente. São caras espetaculares e muito competentes. São coisas que a gente não entende. Mas, enfim. Um abraço a todos, pessoal. Obrigado, viu, Anderson? Ou tenta entender e não consegue. É melhor nem tentar entender. Sabe? Exatamente. Então é isso, gente. Um ponto final aqui no Só Esportes dessa quarta-feira. Obrigado a você que participou, que compartilhou, que comentou no Facebook, na live, acompanhou pelo site da Ômega também. Um grande abraço para vocês, uma boa semana e quarta-feira que vem estamos de volta aí com mais um programa Só Esportes. Valeu, gente. Um abraço. Até lá. Aquele abraço. Tchau, tchau. Essa é a sua rádio. Rádio Ômega. Ligada em você. Bacana, muito bacana.